Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ficar por dentro, né, cara, de tudo que acontece no mundo da bola, receber os resultados, estatísticas em tempo real, notícias em tempo real. Você pode acompanhar, tem a lupa de explorar no aplicativo, que você vê individualmente sobre um jogador ou sobre uma equipe, o coletivo de uma equipe. Então baixe aí o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e é gratuito. Além de, claro, você pode acompanhar o campeonato alemão de graça pelo aplicativo, beleza? Então, galera, vamos lá. Pedir aqui pra vocês só deixarem um like, que é muito importante. Deixa a sua curtida, muito importante aqui pra gente. Não se esqueça também de compartilhar com os amigos rubro-negros para sempre nos ajudar e fortalecer por aqui. Vamos falar sobre esse novo fiasco. É um novo fiasco, né? Os problemas, eles estão embaixo do nariz da Conmebol, mas ela parece, né, querer não enxergar, né? Todo mundo sabe quais são os problemas do continente, né? Mas a Conmebol parece que ela está completamente à parte, alienada do que acontece. Possivelmente, né, teremos um novo fiasco nessa decisão da Copa Libertadores. Se já não bastasse alguns exemplos, alguns desses até óbvios, sociológicos, óbvios, da questão do público no estádio, né? Eu entrei em contato com algumas pessoas da Conmebol para tirar algumas dúvidas, enfim, para tentar entender alguns aspectos. Vou trazer para vocês alguns números atualizados, tá? E a gente entende que, assim, é uma enorme ignorância. Primeiro, esse processo de jogo único, primeiro que ele é muito legal esportivamente, né? Porque você traz pro jogo aquele fator do imponderável. O imponderável, ele fica ainda mais determinante, né? Aquele ponto que você pode errar, ele fica cada vez menor. O Flamengo experimentou isso positivamente e negativamente, né? Começa inclusive em 2019, um jogo único. O Flamengo, quando ninguém acreditava mais nada, ele consegue virar um jogo que praticamente era impossível. E ele perde a decisão de 2021 num erro. Então, esse imponderável é muito legal. Uma decisão única, ela dá isso. Apesar de ser completamente fora, né, da tradição da Copa Libertadores, do continente e tal, beleza, da cultura do futebol sul-americano, mas ela seria um experimento bacana, diferente, uma experiência diferente. Só que tem N fatores para isso ser um fracasso e estar sendo um fiasco, né? O primeiro, a questão cultural do nosso continente. Ela é cultural do comportamento de nós torcedores sul-americanos. Ela hoje é em Guayaquil, mas a gente pode trazer esse exemplo se fosse para o Maracanã. Rio de Janeiro, Maracanã, final da Copa Libertadores, Peñarol e Boca Juniors. Dois times gigantes do continente sul-americano, não tem o que dizer. Dois dos maiores vencedores. Então você está trazendo, assim, o que seria a nata do futebol sul-americano, né, historicamente. Pois bem, se esse ingresso tiver a R$20, o que obviamente estaria quase 100% a mais, a R$20, o público que mora no Rio de Janeiro, brasileiro, que é baixíssimo. Porque não existe o apelo nosso, como torcedor, de assistir um outro clube sem ser o seu. Não existe isso. Não existe. Ia ser uma pequeníssima parcela que ia assistir. Ia só apenas ter torcedores do Peñarol e ter apenas torcedores do Boca Juniors. Sem contar que, dentro de uma média de torcedores, tirando aqueles mais fissurados, nenhum torcedor conhece dois jogadores do Boca Juniors e tampouco dois jogadores do Peñarol. Então não há nenhum apelo individual por algum atleta que fala, pô, vamos lá pra ver fulano. Isso aí já ficou muitos anos pra trás. Isso aí já foi lá pra trás. Isso aqui não existe mais. Então, só para iniciar, como um produto, é um produto destinado unicamente aos torcedores dos clubes que chegam na decisão. Então, a partir daí, tu já corta todo mundo. E dentro disso, chega e vai para Guayaquil. E aí, você só tá se comunicando com torcedor do Atlético Paranaense e torcedor do Flamengo. E aí, tu pega, por exemplo, aqui eu fiz uma breve simulação. O cara sai do Rio de Janeiro para ir para Guayaquil, ele já começa, no mínimo, ele paga R$ 7.034 num voo bosta, que ele vai ter que precisar de 30 horas e 27 minutos. Então, se ele quiser se aventurar no aeroporto, né, ainda tem que tirar uma hospedagem durante o caminho. Um voo bosta, com 2 paradas, né, e ali a média de 7.200. Mas se ele quiser sair, né, de Curitiba, o torcedor do Atlético Paranaense, R$ 6.868 com um voo com 3 paradas. Péssimo. Um de 47 horas, viabiliza qualquer condição, e o outro tá com R$ 7.500 de 29 horas. Aí vem um outro aspecto, que é a logística, que ela é muito complexa no nosso continente, né? É uma distância muito grande. Rio de Janeiro para Guayaquil são quase 6.500 quilômetros. A gente está falando de quase Espanha, Rússia.
E é completamente inviável a logística, é muito caro, é inacessível. A questão do transporte ela praticamente impossibilita, então, o quê? O público-alvo, que são apenas os torcedores, porque o cara de Guayaquil não tá nem aí pro jogo, vá para uma questão dessa. Aí vamos imaginar que o cara vai lá e pague os 7 mil, né? A gente tá falando de uma minoria dentro de uma minoria, dentro de uma minoria, dentro de uma minoria. Ele vai lá e paga esses 7 mil. A questão que ainda entra para algumas cidades que são problemas sociais gravíssimos. A cidade de Guayaquil está com o estado em exceção. Então fica flertando com aquela, vai ter ou não vai ter, vai ter ou não vai ter, vai ter ou não vai ter, não vai ter, não vai ter. E vai ter. Estamos te esperando. Ainda tem isso que espanta ainda mais o torcedor. Se já não bastasse a questão de transporte, logística, que é péssima, é inviável, é caríssimo, é um valor hiperfaturado, ainda tem a questão da sede, que são em cidades como a América do Sul. É a realidade da América do Sul que a Conmebol, ela nega em ver isso. Tanto que a Conmebol tem problemas nas ruas, como já houve, né, na Colômbia, e a bola estava rolando dentro do estádio, porque ela nega esses problemas. Ela quer fingir que não, ela quer que estejamos na Europa, por isso que ela usa os métodos europeus. Ela acha isso. Só que, cara, é impossível. Então fica, o torcedor não tem como, nem se quiser fazer aquele investimento, ele faz na insegurança. E aí chega numa cidade em que não tem nem como, a hospedagem é fraquíssima, não tem lugar para o torcedor ficar, ele vai ter que fazer aquela aventura do bate e volta, de dormir no aeroporto, numa cidade que está vivendo um caos, segundo, né, a problema de segurança, narcotráfico, etc., problemas enraizados em várias cidades na América do Sul, ainda tem esse ponto. Então não é por isso que quando a gente pega aqui informações, olha as informações, é um vexame, porque já teve na Copa Sul-Americana, que é o mais absurdo ainda, e parece que não aprendem. Cerca de 15 mil pessoas manifestaram, né, um interesse, tentaram ali comprar ingressos. Claro que a grande maioria são torcedores do Flamengo, né, batendo ali na faixa de 70% torcedores do Flamengo, e ali 18% torcedores do Atlético Paranaense, e esses 12 não tem uma identificação. A gente vai estar falando por cerca de 30 mil torcedores para uma decisão de Copa Libertadores. A Conmebol, ela acha que isso é interessante, né? Se fosse, né, 2 jogos, como era, certamente 30 mil é só na Arena, com mais 70 mil no Maracanã. Você tentar viabilizar uma decisão para um local que facilite os dois é difícil, porque não dá para prever quem vai chegar na decisão e tem que tentar... Então, não, bota em Brasília, por exemplo. De hora para outra é complicado, porque as pessoas precisam se programar, não dá para ficar comprando passagens assim, vou comprar agora, não dá. Então, assim, é um produto que a própria Conmebol não está tratando bem, ela é completamente alienada com a realidade do futebol da América do Sul, com a realidade do torcedor da América do Sul, seja na questão mais cultural, de consumo. Ninguém vai assistir Peñarol e Boca não sendo torcedor do Peñarol, não sendo torcedor do Boca. Ninguém vai assistir Atlético Paranaense e Flamengo não sendo torcedor do Atlético, não sendo torcedor do Flamengo, indo pro outro estádio. E tem a questão do ingresso, né? Apesar da Conmebol ainda ter baixado o ingresso para você... a identificação, né, do absurdo, como tá aí, ó, $245. A categoria 2 e a categoria mais barata, a categoria 3, $142. Hoje estaríamos falando por cerca mais ou menos de R$800. Então vocês somam R$7.000 de passagem, com essa indefinição se vai ter ou se não vai ter, com mais R$800, a gente está falando no mínimo de R$8.000 sem a hospedagem. Não é à toa que o público na decisão da Sul-Americana de São Paulo e Independente Del Valle foi ridículo, né? As imagens, elas falam por si só. E, inclusive, residentes de Córdoba, né? O pessoal que mora em Córdoba, nem sabia dessa decisão. Então, é um caminho que, assim, a Conmebol está tentando dar vários passos à frente para tentar copiar a Europa, mas ela ignora o contexto, ela ignora a cultura, ela ignora absolutamente tudo e vai desvalorizando o produto. Uma final com 30 mil pessoas no estádio vai ser absolutamente frustrante para o que é. A gente está falando de uma decisão de Copa Libertadores que é extremamente maltratada e ignorada por aqueles que deveriam saber o mínimo de organização e conhecer, de fato, os torcedores. Então é isso, galera. Um forte abraço a vocês, se cuida, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.